Filhos queridos, povo amado, hoje nós estamos numa novena que nunca termina. Ela muda o título, mas não paramos a oração, que é Nossa Senhora de Guadalupe, toda quarta-feira neste santuário a ela dedicada. E nós estamos pedindo o quê? Nossa Senhora de Guadalupe, guardai-nos no seu coração de mãe. Nossa Senhora de Guadalupe, guardai-nos no seu coração de mãe. Mas hoje a providência divina nos faz celebrar dia 11 de fevereiro Nossa Senhora de Lourdes, no Dia Mundial dos Enfermos. Nossa Senhora de Lourdes, Santa Bernadette. Quando nós somos chamados, e vamos entrar na mensagem do Santo Padre, o Papa, no Dia Mundial do Enfermo, pedir a Deus a cura das nossas próprias enfermidades, seja a enfermidade física, seja a enfermidade emocional, mas também por aqueles que se recomendam às nossas orações, e não são poucos. Lembrando que um dos elementos do carisma da obra Evangelizar é Preciso é a intercessão. O que é a intercessão? Colocarmos-nos diante de Deus a suplicar por aqueles que precisam. Repito, o que é intercessão? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, é você se colocar entre o necessitado e Jesus e suplicar, pedir, clamar a restauração da saúde, repito, do corpo, mas da alma. O Evangelho de hoje, ele começa Jesus desmitificando muita coisa. Para um judeu, haviam regras rígidas sobre quando comer e o que comer. Muitos alimentos eram proibidos. E o pior de todo e qualquer alimento, até hoje um judeu nunca cria, tem criação e nem come porco. Isso é um dos mais clássicos. Mas vamos ao texto. Jesus está com a multidão e diz: o que torna impuro o homem não é o que entra pela boca, mas é o que está no coração, o que sai. Para nós isso parece tão óbvio, tão evidente, mas não foi nem no tempo de Jesus, principalmente, tanto que quando chegaram em casa, os próprios apóstolos falaram essa parábola. Não é uma parábola, é um ensinamento, mas eles entenderam como parábola. Jesus, para nós que somos judeus, é muito difícil entender isso. Explica-nos. Jesus pacientemente, mas carregou a letra e disse: até vocês não conseguem compreender, para perceber que é algo muito novo. Tudo aquilo que é muito novo assusta, até na nossa vida. A rotina é muito positiva, a rotina da vida nos santifica. Nunca seja contra a rotina, mas seja contra a banalização da vida. A rotina nos santifica. A banalização, a perda dos sentidos da vida, isso é prejudicial. Para nós hoje ouvir: Jesus está certíssimo, é que nós não temos o peso de uma cultura judaica. Jesus disse assim: preste atenção, vocês estão tão preocupados com o que come, e Jesus é claro, não mede. O que você come, entra na boca, vai no estômago e depois vai na fossa. Ave Maria, Jesus falou isso, padre? Acabei de ler. Do estômago vai para o intestino, do intestino vai para a fossa.
não entra no coração. Não é algo óbvio, mas existe uma palavra que Marcos faz questão de dizer. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Por isso que nós comemos carne de porco, por isso que não temos estas restrições com os animais de pata rachada, pata aberta e assim por diante. Todos os alimentos são puros. Depois isso se confirma na visão de Pedro, no porto de Jope, com uma outra visão. Mas isso aqui está claro. O que torna impuro o homem é aquilo que está aqui dentro do coração. Porque existe um princípio, aquilo que sai é porque está. Veja bem, Jesus está dizendo com clareza, o que sai é que torna impuro. Ora, ninguém dá aquilo que não tem. Um coração bom, generoso, um coração devotado a Deus e ao próximo, jamais aceitaria ressentimentos, mágoas, brigas, planejar destruir alguém. Ninguém aceitaria roubar, matar. Então o problema está nos desejos. Atenção, meus irmãos. Reginaldo, padre, cuida dos teus sentimentos. E cada um tem que olhar para si. Eu comecei por mim, dos meus desejos, do meu querer, do meu sentir. Jesus vai na ferida, ou melhor, Ele vai na causa da tristeza ou da alegria, do pecado ou da santidade. Aquilo que nós guardamos às vezes, escondido de todos, mas não escondido nem de nós mesmos. Podemos não ter consciência, isso é uma verdade, e é até uma atenuante, mas de Deus não escondemos. Cuidado, quando a gente fala que ela é um santolão, aquela é uma santolona. Essa palavra, para os antigos, significava a pessoa fingida, que vem com aquele sorriso e por trás dá uma facada. Você conhece essa pessoa? Tomara que não sejamos nós. Mas aquela pessoa que é simpático, tem palavras, mas se puder, e hoje é muito na internet, isso é muito na internet, terra de ninguém. Esses dias me surpreendi porque as coisas chegam, fulano, beltrano, ciclano já entrou lá e já aproveitou o gancho e já destilou veneno. Pensei comigo, santolona, agora te conheci. Verdade, cuidado, o que permitimos ficar dentro do nosso coração, a questão é essa. E Jesus é claro, é dentro do coração humano que saem as más intenções. E se existe algo que derruba-nos, eu não estou falando dos outros, por favor, ninguém aponte o dedo para os outros, estou falando para mim mesmo, e cada um pense por si. O que derruba uma pessoa é a má intenção. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia claramente assim, a grande espanhola, cuidado, dizia, aquilo que é primeira intenção, nem sempre é a verdadeira. Às vezes a gente disfarça, nossa, eu morro de zelo pelo Senhor, eu venho aqui, vou cuidar das florzinhas, vou cuidar disso aqui, meu Deus, eu vou... Mas lá atrás, pode existir uma intenção escondida de querer aparecer. Às vezes, nós fazemos uma coisa, mas existe dentro de nós uma intenção escusa, escondida, um demérito.
Não sei se me faço entender. Cuide das intenções. Porque pelas más intenções se estraga casamento. As más intenções se destrói amizades. Por más intenções você destrói a vida de uma pessoa. Se nós tivéssemos essa noção, quando você critica publicamente uma pessoa, você destrói. Isso é um crime, é um pecado. Depois, imoralidades. De onde que surge a imoralidade? Aquilo que vai sendo cozinhado. Não é assim do dia para a noite. É aquilo que nós vamos permitindo, os olhos começam a ver, desejar, e você vai se tornando uma pessoa imoral, fora da moral cristã. É isso. E não é do dia para a noite. Atenção, Reginaldo. Atenção, Dona Maria. Atenção, seu Zé. É Jesus que está falando. Cuidado, roubos. Surge da onde? Ah, não, a situação faz o ladrão. Não, senhor. Uma pessoa que é criada na honestidade, que no coração pode comer arroz, feijão e o zuiudo. Se não tiver ovo frito, come o que tem. Mas quem aprendeu e internalizou o valor da honestidade, nunca vai aceitar o roubo. Agora, se começamos a relativizar, isso aqui, quando você percebe, a pessoa rouba. Ela vai se tornando laxa, lasciva na moral. Assassinatos. Brota do coração. Você vai dizer, mas por que, padre? Porque se você, o contrário, de novo, se a vida é um bem precioso, se a vida é algo intocável das mãos humanas e valorizadas, nunca alguém vai ter coragem de matar o outro. Por que tem tanto assassinato? Porque o ser humano virou o meu inimigo, porque a vida perdeu o valor. Me contava uma médica esses dias que ela pediu demissão num lugar porque ela foi escalada para fazer um aborto e a criança já estava pronta e ela tinha que aplicar injeção na barriga, no coração da criança. Ela disse, meu cargo está à disposição, e foi embora. Choca, choca. Mas isso é o que está acontecendo. Por que permitimos o assassinato de crianças? Por que permitimos, depois, ambição, adultério? Não vou me estender demais, você pode adultério. O adultério brota do coração. O que os olhos veem, o coração deseja. Aqui está a janela. Ambições desmedidas. Ninguém está falando que não tem que ter ambição. Ambição no sentido de querer prosperar. Mas quando é desmedido, desproporcional. E como que você sabe que é desproporcional? Quando isso ocupa o centro da tua vida e torna teu Deus. Ou quando para isso você pisa nos outros e é desonesto nos outros. É simples, a moral é rápida. A maldade, nós temos que cuidar para não sermos maus. Todo ser humano nasce bom. Vou repetir, ninguém nasce ruim. Mas esta pessoa encapetada, não nasceu encapetada, desculpa o vocabulário. O mundo a fez e ela se deixou ser. Então cuidemos da maldade. Um jardim onde não se tira constantemente as ervas daninhas, mata todas as flores. Cuidemos do nosso jardim interior, constantemente tirando a maldade, fraude,
Nos dias de hoje, a palavra fraude, eu poderia citar uma lista. Parece-me que é normal. A impressão que se tem é que não seja pego, só isso. Seja fraudulento, mas não seja pego. Perdeu-se o valor da honestidade, devassidão, inveja. Inveja é pecado e está no coração humano. A calúnia, cuidado, gente, essa lista não é minha não. Palavras de nosso Senhor: inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Tendo falado do Evangelho, hoje nós celebramos Nossa Senhora de Lourdes e tem uma mensagem para todos nós. Nós temos que pedir: Nossa Senhora, se no meu coração tiver um pouco de cada coisa, ou algum em demasia, me ajude a purificar. Nossa Senhora, me ajude a expurgar do meu coração essas coisas ruins. Santa Bernadette viu 18 vezes Nossa Senhora. Foi na gruta de Massabielle. Eu tive a graça de estar lá algumas vezes, e num dia, numa madrugada, só tinha horário de missa às 6 horas da manhã. 4 horas levantamos, eu fui com o grupo e rezamos na madrugada. Uma experiência marcante por demais na minha vida, naquela gruta de Massabielle. E lá, o que aconteceu? Era muito frio. Bernadette, com 14 anos, ela nem falava o francês correto, ela falava um dialeto. Ela foi com uma amiga e passou um rio. Lá tem o grande rio. É um lugar maravilhoso, dos santuários marianos, que me toca muito. Porque quando você chega lá, o que você vê? Cadeiras de rodas. De um lado você vê macas. Do outro lado você vê voluntários entrando na água, saindo da água. Ali realmente é um lugar, um pedaço do céu. E foi lá que aos 14 anos, dia 11 de fevereiro, ela foi buscar lenha e sentiu um frio e um vento que as árvores não mexiam. E de repente ela vê uma linda senhora, de branco, com uma faixa azul e o terço na mão. Falaram no dialeto, não em francês. Você vê como Deus é misericordioso. E foi quando, no primeiro momento, ela não falou quem era, simplesmente rezou o terço. Passado 3 dias, Bernadette sentiu uma grande vontade de ir lá, mas com medo. Tadinha. Levou água benta. Para quê? Porque ela pensou: se for coisa de Deus, tudo bem. Se não for, eu vou aspergir água benta e o diabo vai embora. Quando apareceu Nossa Senhora, você viu como somos humanos. Ela pegou a água benta e começou a aspergir. Diz que Nossa Senhora deu um sorriso e começou a rezar o terço. Muitas coisas foram reveladas, mas o principal é a necessidade de voltar à vida de oração, penitência e a recitação do terço. Queridos irmãos, irmãs, essa menina chegou ao bispo, porque logo ficou sabendo, fazia 4 anos que Pio IX tinha declarado o dogma da Imaculada Conceição. Ela não sabia nada disso. Olha a ingenuidade, jogar água benta em Nossa Senhora. Ela chegou para o bispo e disse: ela se revelou, ela é a Imaculada Conceição, sempre virgem, mãe de Jesus. Veio do céu.
Numa das aparições, Nossa Senhora pede para ela cavocar e fazer um buraco, e de lá emanou água. Primeiro um lodo, até hoje, a média de 100 litros de água por dia. Essa água que depois foi canalizada, enche as piscinas, e são onde as pessoas enfermas são levadas. Uns bebem água e outros se banham. E realmente milagres e prodígios se vê. Claro que não é a água pela água. Mas se eu só queria lembrar lá atrás, lembra Jesus com um homem com 38 anos, que eu queria entrar na água, ninguém me põe. Jesus pega o teu leito e vai. Deus permite certos locais de milagres. E Deus age para curar. Por isso, hoje é declarado no dia 11 de fevereiro, Dia Internacional, Dia Mundial, dos enfermos. Porque Nossa Senhora, tanto que se você olhar todo ano, a capa do jornal do evangelizador é Nossa Senhora de Lourdes. Sempre aqui no santuário, na lateral, é feito este altar de Nossa Senhora de Lourdes. E o Papa Leão XIV disse no Dia Mundial, hoje, a sua mensagem: ter a compaixão do samaritano, amar carregando a dor do outro. Escute isso, para quem tem em casa uma pessoa com Alzheimer, não é fácil. Para quem tem em casa uma pessoa que está definhando, não é fácil. Para uma pessoa que tem uma necessidade especial, não é fácil, gente. Se coloque um minuto no lugar. Uma mãe, um pai, que a criança nasce com uma necessidade, ou uma doença crônica, ou um acidente. Olha que aqui somos chamados hoje, termos a compaixão do samaritano. Que compaixão é essa? Dozinha? Peninha? Não, ninguém precisa de pena. Amar o doente, carregando a dor do outro. Isto é ser cristão. Fazermos o encontro do amor, da alegria. E diz ele, nós vivemos hoje uma cultura do imediato, do efêmero, da produção. E que horrível, porque chega um momento que na doença, eu passei por isso, fiquei, eu diria, inutilizado. Eu me sentia, o sentimento era de impotência. Eu escutava a missa da minha casa, mas não podia estar aqui. Eu diria, uma experiência que me fez mais humano, me fez mais misericordioso. Hoje me faz entender muito uma pessoa que não consegue se restabelecer. Eu queria, as pernas não ajudavam. Por isso, diz o Papa, nesse mundo efêmero, nesse mundo do imediato, da pressa, da indiferença, do produzir, porque se tem uma coisa que o doente sente, eu não estou produzindo mais nada, nós somos chamados a parar, como cristãos, parar, como bom samaritano, olhar a necessidade do sofrimento do outro e tomar a dor do outro, ajudando. Por isso, diz o Papa hoje, o amor não é passivo, ele vai ao encontro do outro. E que Nossa Senhora de Lourdes nos ajude nas nossas curas interiores. Hoje é dia de pedir. E que Nossa Senhora de Lourdes nos ajude a ser presença na cura dos irmãos. Amém.